Olá, tudo bem, professor, professora? Seja bem-vindo a essa trilha formativa explorando a BNCC Computação na Prática. Eu sou Thaís Morgana, mestranda em Tecnologias Emergentes na Educação, pedagoga especialista em mídias educacionais, teorias e práticas da educação, arte e educação, e também estou fazendo uma licenciatura em computação. E tenho diversas certificações aí na área de educação midiática, inteligência artificial, né, da academia ADA, né, do Tá Pronto, e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse material e essa experiência com vocês. Essa trilha formativa, ela segue um percurso baseado na taxonomia de Bloom. Ao final da trilha, eu vou deixar um link de uma palestra que eu fiz, né, sobre a taxonomia de Bloom, ao qual eu participei de um livro, né, e vou deixar o link para que vocês possam ter acesso a essa palestra e, se vocês tiverem interesse, também no livro, tá bom? Então, essa trilha, ela tem alguns ícones que direcionam o seu caminhar dentro dessa trilha, baseado aí nos verbos da taxonomia revisada de Bloom. Para a gente começar, eu gostaria que você acessasse esse QR Code, tá? É um Padlet. Nele você vai fazer a sua apresentação, para a gente poder se conhecer um pouco, saber de onde que você é, qual que é a sua cidade, qual que é a sua formação, a sua expectativa em relação a essa trilha. E eu também deixo lá uma primeira pergunta, tá? Que é como esse tema da BNCC já está conectado com aquilo que você vem trabalhando aí no seu dia a dia. Só fazendo uma observação que essa dinâmica ela é baseada nas rotinas do pensamento, tá bom? Então eu vou deixar todo o material também para você dentro do Padlet para facilitar o seu estudo posteriormente. Mas não deixe de ir lá e fazer a sua apresentação. E aí vem a primeira pergunta: quando que surgiu, né, esse documento da BNCC Computação? Então, em 2022, foi publicada uma resolução que definia a norma como complemento à BNCC, dava outros encaminhamentos para a aplicação, né, desse novo direito de aprendizagem para os nossos estudantes nas escolas, né? Então, vinha se falando sobre o desenvolvimento de currículos pelas redes, a formação inicial e continuada dos professores, qual que seria o prazo de implementação, né, deste documento e quais seriam as políticas públicas que seriam necessárias para a implementação desse documento em todo o território brasileiro. Este documento ele foi publicado em 2022 e deu um prazo de 1 ano para que as redes pudessem estar fazendo essa organização e aplicação e implantação em todas as unidades escolares. Lembrando que esse documento da BNCC ele foi publicado 5 anos depois que a BNCC, né, que é o nosso documento norteador, dá toda a diretriz para o nosso trabalho aí na educação. E ele foi feito com base em diversas conversas, diversos diálogos, diversas discussões com os diversos órgãos representativos da educação aí por todo o país. E do que trata a BNCC Computação na Escola? Trata-se de um documento complementar à base que garante as normas e direitos de aprendizagens relacionados à computação na educação básica, e ela é complementar à BNCC. Quais são os objetivos principais, então, deste documento? Fornecer aos alunos ferramentas para que possam decodificar e interagir com o mundo digital, preparando-os para serem agentes de inovação e transformação. E 2, promover a capacidade de resolver problemas de forma lógica e estruturada, utilizando estratégias como concentração, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos.
Essa aqui eu gosto sempre de trazer é a mandala, né, que traz os eixos da BNCC Computação. Essa é uma mandala, né, que você encontra disponível no site computacional.com.br, tá? E ela é bem clara, ela é bem tranquila até de entender, né? Então ela traz esses três eixos principais, que é a cultura digital, que ela já vem sendo abordada na BNCC, né, no eixo 5 lá da BNCC, que fala sobre o letramento digital, a cidadania, ética, tecnologia e sociedade, segurança digital, pois ela vem falando sobre o mundo digital, que é a representação dos dados, o trabalho com a decodificação, com a criptografia, com os processamentos, né, com os hardwares, com os softwares, com as redes. E também vem falando sobre o pensamento computacional, que aí é o trabalho com abstração, reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmos, as programações, as análises e as automações. A BNCC Computação, ela acaba enxugando um pouquinho mais e focando principalmente nas quatro primeiras: abstração, reconhecimento de padrão, decomposição e algoritmo. Isso não quer dizer que as demais não tenham a sua importância. Como que nós vamos colocar isso em prática, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma frase do secretário de Educação de Sobral, né, o Herbert Lima, e eu gosto bastante dessa frase porque ele fala o seguinte: quebramos um pouco essa resistência por meio da capacitação, mostrando que o uso das tecnologias é um foco e não uma distração. Ao contrário do que se pensa, não há perda de priorização sobre a aprendizagem, sobre o desenvolvimento cognitivo e sobre o conteúdo. Então, é a partir dessa reflexão que nós damos início aí a uma segunda parte desse momento da nossa trilha formativa. E eu trago a primeira pergunta, né? Como explorar, então, a cultura digital, que está relacionada com a competência geral 5 da BNCC? Então, a competência 5 da cultura digital, ela está relacionada com compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para quê? Para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento para que os alunos possam resolver problemas, exercer o protagonismo e também estar trabalhando aí com a autoria na vida pessoal e coletiva. E aqui eu chamo a atenção para três pontos. O primeiro é a alfabetização digital, que é conhecer, compreender, fazer uso, né, do uso básico e instrumentais dos diversos recursos. O segundo ponto, que é o letramento digital, que é quando a gente entende os processos de uso de produção básicas dessas tecnologias da informação, né, e da comunicação, para conseguir analisar, avaliar, ampliar, criar conteúdos ou recursos utilizando tecnologias. E o terceiro ponto é a fluência digital, que é incorporar de modo natural a tecnologia aos processos de ensino e aprendizagem. Então, é mais ou menos como se, primeiro, nós precisássemos passar pelo processo de alfabetização digital, né? Eu preciso conhecer, compreender para poder usar. Depois eu venho com o letramento digital, é que se eu já conheço, se eu já sei como eu posso usar aquele instrumento, eu posso então estar analisando, avaliando a aplicação desse recurso e aí sim poder criar conteúdos a partir desses recursos. E a fluência digital é quando você incorpora, né, todos esses conhecimentos ao processo de ensino e aprendizagem. Então, a cultura digital, ela aborda os impactos da revolução digital na sociedade, a construção de uma atitude crítica e responsável em relação à tecnologia e aos conteúdos digitais. Também trabalha o letramento digital, que é a capacidade de identificar e problematizar informações recebidas. Só um destaque que
todo esse material vem com os links para que vocês possam se aprofundar ainda mais a respeito desses temas. Então, na prática, como isso funciona, né? Como que essa competência da cultura digital, ela vem para nosso trabalho em sala de aula. Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos. No caso do ensino fundamental, né? Então, a sugestão aqui é: eu vou trabalhar com a habilidade, compartilhar informações por meio de redes sociais, compreendendo a sua dinâmica de funcionamento de forma responsável, avaliando sua confiabilidade e considerando o respeito e a ética, né? E aí eu estou trazendo um exemplo de uma sugestão com fake news e uma sugestão de atividade onde você pode checar informações, né? Então, a gente tem vivido aí um momento de muitas fake news, né? Então, essa é uma atividade bastante interessante que você pode estar trabalhando ali no ensino fundamental para estar explorando exatamente como que as redes sociais podem influenciar aí nessa construção de conhecimento do que é informação real e do que é uma fake news, tá bom? Tem um link para que você possa estar acessando aí a sugestão de atividade. E como que nós vamos, então, explorar o mundo digital, né? O segundo eixo, né, que é o mundo digital. O mundo digital, ele trata-se da compreensão do mundo digital, com as habilidades relacionadas ao funcionamento técnico da internet, das redes, da computação em nuvem e dos diversos elementos do universo virtual. Compreende os artefatos digitais, físicos e virtuais e como usar códigos para representar informações. E aí, na prática, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Uma sugestão prática para a educação infantil. Né? Então, eu estou trazendo aqui uma habilidade de reconhecer os dispositivos eletrônicos e os não eletrônicos, considerando quando eles estão ligados ou desligados, abertos ou fechados. Né? E aqui, as sugestões que a gente pode estar desenvolvendo com os estudantes são brincadeiras que demonstrem se o aparelho está ligado, desligado, né? Brincadeiras como se o mestre mandou, pega-pega, congelou, onde você vai explorar, né, os diversos equipamentos, né, de conhecimento do estudante, mesmo que ele não tenha isso em casa, é importante ele saber que existe, saber as suas funcionalidades. E mesmo em uma atividade simples, de observar se está ligado ou desligado, nós já estamos trabalhando aqui com os estudantes o eixo do mundo digital. E aí depois nós vamos trazer para vocês como explorar o pensamento computacional. O pensamento computacional, ele promove a capacidade de resolver os problemas de forma lógica e estruturada, utilizando estratégias como concentração, reconhecimento de padrões, algoritmos e abstração. E é aqui eu trago essa imagem, eu gosto bastante dela, né? Eu tirei ela do site, né? Do Centro Paula Souza, de São Paulo, e aqui demonstra, né, toda a estrutura do pensamento computacional. Então, como que a gente pode ler essa imagem? Então, eu tenho um problema complexo e eu preciso passar por 4 momentos para se ter uma resolução eficaz. Então, primeiro eu passo pela decomposição, pelo reconhecimento de padrão, eu passo pela abstração, pelo algoritmo, e aí sim eu tenho uma solução eficaz para aquele problema. E aí nós vamos começar então com a decomposição. A decomposição é um processo pela qual os problemas eles são quebrados em partes menores, né? E ela é possível identificar de uma forma mais nítida cada uma das suas partes e funcionalidades. E ela envolve, né, essa divisão de problemas mais complexos em problemas menores, ensinando os alunos aí a avaliar e entender todas as etapas necessárias para aquele processo que está sendo analisado. Então, quais são as sugestões de atividades que eu posso estar desenvolvendo com os meus estudantes? Charadas, supertrunfo, divisão silábica, escrever listas, né, de diversas palavras, são alguns exemplos que você pode estar trabalhando com a decomposição.
Então, aqui eu trouxe essas duas imagens para facilitar um pouco mais a compreensão. Então, ela é também do site lá computacional.com.br, né? Então, eu tenho ali a bicicleta, né? Ela no todo. Depois eu tenho a imagem do quadro da bicicleta em destaque. Depois eu tenho a roda as rodas da bicicleta e tenho ali a correia da bicicleta. Então, eu decompus, né, essa imagem da bicicleta em partes. E um outro exemplo é a decomposição de números, né, que nós tanto trabalhamos aí com os nossos estudantes. Tá? Então, são dois exemplos práticos que nós temos do uso da decomposição no nosso dia a dia. Depois nós temos o reconhecimento de padrões, né? Que é quando a gente encontra a similaridade e os padrões com o intuito de resolver problemas complexos de uma forma mais eficiente. E o que a gente pode estar fazendo nesse sentido, né? Faça questionamentos para os estudantes. Tipo, esse problema é similar a um outro problema que eu já tenha resolvido? Ou como esse problema é diferente do outro que eu já resolvi, né? E o que eu quero dizer com isso? Que através do reconhecimento de padrão é possível simplificar soluções de problemas, né? Fazendo um trabalho ali de subdivisão daquele problema maior para problemas menores, né? Até eu encontrar uma solução mais rápida, né? Então, e quais são as sugestões que eu posso estar trabalhando com os estudantes? O sudoku, o jogo de paciência, caça-palavras, a tabuada, né? São algumas sugestões que eu posso estar utilizando com os meus estudantes. E aqui eu trago também uma imagem lá do site computacional, né? Eu super recomendo que vocês possam estar conhecendo esse site, ele é muito bom, realmente, eu uso bastante. E aqui eu tenho dois pontos, né? A similaridade entre os cachorros, né? Então, eu tenho cachorros aqui de raças diferentes, então eu tenho uma similaridade. E eu também tenho, né, um padrão e a replicação. Então, eu tenho um modelo, né? Eu tenho um tipo de raça, né, de cachorro, e eu tenho ali as várias cores das raças daquele cachorro, se assim a gente pode estar falando, tá bom? Então, esse é um exemplo de reconhecimento de padrão. No terceiro ponto, nós temos o pilar da abstração. Né? O pilar da abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto, né? E ignorando características menores, ou seja, ignorando aquilo que não é importante para a resolução do problema. Tá? Ele está relacionado com a filtragem de dados e a sua classificação para uma resolução também mais efetiva daquele problema. Quais são as sugestões de atividades? Jogos de adivinhações, jogos de construção e encaixe, quebra-cabeça, histórias infantis envolvendo, por exemplo, a matemática, são alguns exemplos, né, de práticas que nós podemos desenvolver e está ali relacionada com a abstração. E eu trouxe 3 imagens, tá bom? Que também vai facilitar essa compreensão. O calendário escolar, né, é um exemplo de estar trabalhando ali com os estudantes essa abstração. Um mapa de metrô, né? Então ele é bem complexo, então eu preciso identificar a cor para saber, né, qual caminho que eu vou percorrer, até onde que eu vou chegar. E também ali tem quando nós vamos fazer a coleta seletiva, né? Então eu quero colocar em determinado recipiente, então eu preciso saber fazer essa diferenciação. Tá? Então são alguns exemplos de abstração. E o último pilar que eu estou trazendo aqui para vocês é o pilar do algoritmo, né? Que significa mapear uma rota clara e definida para uma solução de um problema. E essa é uma habilidade que é crucial, pois ela incentiva a organização lógica do pensamento, garantindo que cada passo contribua de maneira significativa para a solução final. Né? E um dos objetivos é estabelecer a ordem de execução da tarefa, em quantas vezes você fará aquele processo e como serão as fases para cada grupo até se obter o resultado. E um exemplo de sugestão de atividade nós temos aqui, desde a hora que o estudante acorda, né, toma banho, veste a sua roupa,
faz a sua refeição, pega o ônibus para chegar na escola. E os algoritmos também. Então, eu tenho ali, né? Eu vou ligar o chuveiro, eu vou entrar no banheiro, eu vou me limpar, eu vou sair do banheiro e acabou. Ou seja, é um passo a passo do que eu tenho que fazer para determinado fim. E aí eu trago uma outra pergunta, né? Que isso é muito importante. A gente está sempre trabalhando com essas perguntas para direcionar ali a nossa estratégia de pensamento, de resolução de problema. Então, como a BNCC Computação, então, chega às escolas em 2025? Lembrando que foi aprovado em 2022, foi dado um prazo até 2023, 2024 já deveria estar efetivado em todas as redes, mas a gente sabe que ainda é um caminho longo a ser percorrido, e aí eu trago essa pergunta, como que isso tudo vai chegar, então, nas escolas em 2025, tá? Então, eu trago uma reflexão aqui do Paulo Freire, que ele defendia que os computadores e as tecnologias, de modo geral, em lugar de reduzir, poderiam sim expandir a capacidade criativa e a criatividade dos estudantes, mas dependia de quem fosse usar, a favor de quê, de quem e para quê. Ou seja, se eu não tenho intencionalidade pedagógica, aquela ferramenta, aquela tecnologia, ela não me serve de nada. Então, lá em 1995, Paulo Freire já trazia essa reflexão que ela é super atual aos dias de hoje. Eu sou gestor, um técnico da Secretaria de Educação, um diretor, supervisor escolar. Então, o que eu tenho que fazer com tudo isso? Tá? Eu coloquei aqui uma linha de pensamento, uma linha, né? Eu estabeleci essa linha com base em todo o material que o Ministério da Educação veio trazendo ao longo de 2024, no sentido de apoiar todas as redes, né? Com essa implantação do documento, né, do currículo da educação digital em todo o país. Então, primeira coisa, conhecer as políticas públicas. Se eu conheço, tá ok. Segundo, né, eu participei do ciclo de seminários que foi oferecido pelo MEC desde o começo do ano. Se eu não participei, eu tenho que buscar conhecer, porque eles forneceram toda a base, todo o suporte para essa linha de pensamento e essa estrutura, aí no sentido de fornecer as redes para que elas pudessem se organizar e criar os seus currículos de educação digital. Depois eu tenho que conhecer as matrizes de saberes digitais. Esse é um documento muito importante, recém-lançado pelo Ministério da Educação, que traz assim uma gama de habilidades e competências que as redes precisam estar trabalhando no sentido de apoiar e de formar os professores que estarão trabalhando aí com os nossos estudantes. Eu também preciso fazer a autoavaliação das competências digitais, que é um instrumento riquíssimo, né, que você não leva nem 30 minutos para poder estar respondendo essa autoavaliação. Você compartilha o seu resultado com a sua rede, até para que as redes possam estar fazendo um mapeamento de como que está a sua equipe em relação ao uso das tecnologias digitais, e eu também recebo essa devolutiva, né? Ela vem instantânea para mim, e com isso ela me dá um norte do que eu preciso melhorar, aonde eu preciso avançar e qual linha de trabalho eu tenho que seguir para avançar aí em relação aos saberes digitais. Uma outra coisa que é muito importante, também foi recém-lançado, é poder fazer aí os cursos, né, que estão disponibilizados lá no AvaMec. Tem uma grande quantidade de cursos que vêm sendo disponibilizados lá. Então é importante que o professor conheça e faça. Inclusive tem uma formação que é específica para secretarias de educação. Então é importante que os técnicos conheçam, possam fazer e assim contribuir com esse processo que está sendo construído aí nas secretarias de educação municipais e estaduais. Algo importante também que vocês precisam tomar conhecimento, né? Então, nós vamos ter aí, a partir de 2025, a inclusão de livros no PNLD 2025,
né? Não vem para a escolha, ele já vem para os professores, porque ele também vai servir como uma referência de formação para todos os professores das redes. Então, é importante que as equipes da Secretaria de Educação, os gestores, tenham acesso a essa norma técnica que já foi publicada, falando aí sobre os livros para 2025. E algo que é muito importante para as secretarias de educação, né? Nos meses de agosto e setembro de 2024, houve a consulta, né, sobre a implementação da BNCC Computação. Essa consulta, ela não terá impacto em 2025 nas verbas do Fundeb, mas a partir de 2025 para 2026, se as escolas não tiverem já essa implantação, aí sim haverá impacto nas verbas do Fundeb. Então, é muito importante que a Secretaria de Educação tenha esse conhecimento, verifiquem quem é o responsável, né, por responder estes formulários, e estejam aí se preparando para a implantação da educação digital no município. Então, lá no começo eu falo que a gente precisa conhecer as políticas, tá? Então, tem duas leis que são muito importantes que vocês conheçam. Primeiro é a Lei 14.180 de 2021, que fala do apoio à universalização do acesso à internet em alta velocidade, né, com o objetivo de fomentar o uso pedagógico das tecnologias digitais na educação básica e assegurar condições necessárias de inserção dessa tecnologia, né, no espaço escolar. E a segunda lei, né, que foi criada, né, que foi publicada, sancionada em 2023, fala sobre a Política Nacional de Educação Digital, e ela vem com algumas alterações aí na LDB, incluindo a educação digital como um direito de aprendizagem, né, instruindo em relação às avaliações e instruindo também sobre a questão do currículo. E como que eu vou fazer essa implantação, né, desse currículo na minha rede? Segundo orientações do MEC, existem 3 formas possíveis de serem trabalhadas. A primeira é a interdisciplinar, né, quando você desenvolve as temáticas lá da BNCC Computação, né, de modo transversal aos demais temas abordados na BNCC, sem criar um novo componente curricular, isso é possível de ser feito, mas lembrando que todas as habilidades e competências da BNCC Computação precisam ser trabalhadas, não é eu quero ou eu não quero, precisa ser trabalhado, porque é um direito de aprendizagem dos estudantes. Eu posso ter um componente específico, né, que é uma área de conhecimento específica, para estar trabalhando com esse documento, e eu também posso, o MEC também, ele dá essa possibilidade desse trabalho misto, né? Então, a gente tem algumas redes aí pelo Brasil que trabalha o interdisciplinar no Fundamental 1 e o componente curricular aí a partir dos anos finais, né, no Fundamental 2. Então, eu voltando àquela lista que eu fiz de passo a passo, então, se eu já conheço todos aqueles aspectos, eu não sabia, mas eu fui atrás, eu busquei, né? Então, o que eu tenho que fazer agora, né? Então, eu preciso conhecer para quê? Então, se eu já busquei todas aquelas informações ditas anteriormente, né? E que agora eu já tenho conhecimento, o que eu preciso fazer? Iniciar a construção do currículo digital, né? Então, aí você vai verificar se a sua rede, ela faz adesão ao currículo do Estado, então você vai fazer ali um paralelo, né? Ou aderir ao currículo do Estado, senão você vai ser obrigado a criar o seu próprio currículo, né, ali do município. Eu preciso organizar, enquanto Secretaria de Educação, as equipes que serão responsáveis pela implantação desse currículo nas escolas, né? E aí eu tenho que ter claro se eu vou trabalhar de forma interdisciplinar, se eu vou trabalhar como componente, ou se eu vou fazer, né, um misto desses dois aí dentro da minha rede. Se lá na primeira parte eu falei que tem a autoavaliação e eu orientei toda a rede a compartilhar os resultados com a Secretaria de Educação, então eu posso estar usando esse resultado, né, para promover as formações baseado nas matrizes de saberes digitais, com base, né, nesse resultado das autoavaliações. A partir daí,
né, com as formações de modo geral, as escolas poderão iniciar todo um trabalho de ajuste dos projetos políticos pedagógicos, porque isso é muito importante, né? Então, eu tenho um macro, né, ali, cidade, e aí eu venho, né, para a escola, eu faço todo esse ajuste, depois eu venho com a minha equipe de escola, né, desenvolvendo projetos didáticos, né, para que eles sejam desenvolvidos junto com os estudantes, e eu trago aqui uma sugestão, que são os FICs, os Festivais de Inovação e Criatividade, e aí buscando envolver esse novo conteúdo à comunidade, né? Isso aqui é uma sugestão que eu estou trazendo, baseado na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, mas é uma sugestão. Então, eu venho desde as ações do Ministério da Educação até chegar com esses temas da BNCC Computação para as famílias. E então, eu sou professor, não tenho nenhuma dessas formações ou habilidades digitais, o que eu preciso fazer? Primeiro, conhecer o documento da BNCC Computação, né? Eu preciso conhecer a matriz de saberes docentes e eu preciso fazer a autoavaliação das competências digitais, porque ela vai dar um norte do que eu tenho que fazer para avançar em relação a esses componentes que passam a ser obrigatórios, que passam a ser direitos de aprendizagem. Então, a partir daí, o que eu vou fazer? Buscar novas formações nas áreas de tecnologia, seja no AVA-MEC, seja nas formações disponibilizadas pelas redes, pela sua escola, ou aquelas que você mesmo estará buscando, né? E um outro ponto muito importante é, a partir desse momento, você possa estar pesquisando e experimentando as diversas possibilidades de uso de ferramentas digitais para que possam ser aplicados de forma intencional e pedagógica, né? O uso da tecnologia, ela tem que ser sempre intencional e pedagógica. E o importante que você precisa saber, né? Você não está só nessa jornada, né? Busque fazer parte da comunidade de educadores, né? O mais próximo que você tiver da sua rede, do seu grupo de amigos, do seu grupo de professores, porque você não está só nessa nova jornada, para que você possa aprender, compartilhar e trocar as diversas experiências. Eu estou deixando aqui nesse mural para vocês, tá bom? Tem todo um compilado com todo o material que saiu em 2024, né, que foi disponibilizado pelo MEC para as nossas formações. Então, é só você fazer a leitura do QR Code, você vai ter todo esse material compilado, os links das autoavaliações, os links dos documentos, os links do AVA-MEC, né, todo o material que você precisa para que você possa estar se preparando cada vez mais para estar desenvolvendo aí as habilidades digitais. E para a gente caminhar aqui para a fase final, né, eu estou trazendo uma reflexão da professora Roselma, né, ela é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ela fala assim, que hoje a computação deveria estar presente em todas as escolas do nosso país, mas muitas, infelizmente, sequer têm conhecimento do que se trata essa normativa, né? Então, é por isso que nós precisamos conhecer, saber do que se trata, né? Pesquisar, buscar ajuda, fazer parte de comunidades, para que a gente possa saber o que falar, saber dizer se essa ferramenta, ela serve ou não serve para o meu aluno. Mas não porque o outro diz que serve, mas porque você testou, porque você aplicou, porque você estudou e porque você verificou que há intencionalidade naquilo que você está procurando naquela tecnologia. E tem um outro ponto que é muito importante ser considerado, que é do professor Antônio Siemes Munhoz. Ele tem um livro que chama Metodologias Ativas via Tecnologias. Eu estou fazendo um estudo sobre esse livro no mestrado, e ele fala exatamente o seguinte: infelizmente, muitos professores são tecnófobos e que, com sua resistência, em nada colaboram com a educação da nova geração, pois negam de forma sistemática e incompreensível o que está previsto em lei, né? Então, tecnófobo é o medo, né? É a resistência, é a aversão à tecnologia, seja por falta de qualificação,
educação para o uso, por traumas psicológicos já passados em relação à tecnologia, né, por motivos religiosos, por uma resposta intuitiva, eu não gosto e eu não gosto, né, ou por medo até mesmo de ser substituído por outras pessoas que sabem utilizar essa tecnologia com mais qualidade, com mais capacidade que você. Então, a gente precisa superar essa barreira, né, e entender que a tecnologia, utilizada de forma intencional e pedagógica, ela vem para agregar. E agora? O que, que eu faço com tudo isso que eu aprendi até aqui? E aí nós vamos chegando à fase final, né, dessa trilha. Eu convido vocês a acessarem novamente o Padlet aqui pelo QR Code, tá bom? Então, você vai acessar o Padlet e lá tem algumas perguntas relacionadas ao nosso tema, né, ao que nós trabalhamos aqui, né, uma rotina de pensamento que chama Conecto, Amplio e Desafio sobre este encontro formativo. Então, no primeiro momento, lá no comecinho, vocês fizeram essa conexão, o que esse tema tem a ver, né, com o que eu já sei, com o que eu já conheço, em relação ao tema da BNCC, e agora eu venho buscando ampliar e desafiar, né, buscando novas estratégias sobre esse tema aí na sua formação. E para a gente finalizar, que tal você praticar com um jogo de cartas desplugadas, explorando a BNCC Computação? Né? Esse é um material que pode ser utilizado de forma individual ou coletiva para a elaboração de estratégias relacionadas à BNCC Computação com o uso da inteligência artificial. Então, é um jogo exclusivo que eu elaborei e está sendo disponibilizado para vocês com um cupom de desconto, caso vocês queiram ampliar esse conhecimento de forma prática. Caso você que é diretor, supervisor, trabalha com formação, queira ampliar esse tema com os seus pares, então fica a dica aí de sugestão desse jogo, que eu acredito que vocês estarão gostando bastante, tá bom? E aqui são as referências bibliográficas de todo esse material que eu trouxe para vocês, além dos links, né, do material que vai estar disponibilizado. Esses são os meus contatos. E muito obrigada. Eu espero que vocês gostem dessa trilha formativa, que vocês possam aprofundar esse tema, né, que é um tema amplo, que nós abordamos aqui de uma forma tão singela e tão rápida, né, mas que dá uma base para que você saiba do que está sendo falado, do que a gente tem de legislação hoje sobre a educação digital, e para que você, professor, não se sinta sozinha e saiba que existem muitas outras pessoas que estão buscando também compreender e aprender sobre esse novo direito de aprendizagem, que é o uso, né, que é a BNCC Computação nas escolas. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo a participação de todos lá no nosso mural digital, para que a gente possa estar trocando um pouquinho de experiência por lá. Até breve.